Deus abençoe. Lucas capítulo 21, verso 5, que diz assim: falaram alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vede estas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, porque serão que não seja derribada. Perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isso? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Amém? Aqui é o sermão apocalíptico de Jesus, ele falando do que? Das últimas coisas, dos últimos tempos. E aqui os discípulos estavam olhando o quê? Estavam olhando o templo, estavam olhando ali como era a construção, né? E os homens, eles estão desapercebidos, né? Ficam olhando para seus interesses pessoais, próprios, mas estão esquecidos de algo que vai acontecer. E pelo que é visto, pelos sinais, porque aqui eles falaram: que sinais haverão? Quer dizer, o templo será derribado, né? Não vai ficar pedra sobre pedra. Aí eles perguntam: é muito grande a construção, né? É o que a gente olha, o que a gente está fazendo, o que a humanidade está olhando, mas a Bíblia, as Escrituras dizem o seguinte: que é para nós olhar para o alto, para as coisas eternas, tá? Olhar para o alto, para as coisas eternas. Por quê? Né? Aí os discípulos perguntaram: quando haverão essas coisas? Que sinais? Ele fala de sinais, né? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? A palavra diz o seguinte: que Deus não fará nada sem antes avisar os seus servos, os profetas. Então, Deus está falando com a humanidade. A humanidade está cada um olhando para o lado, olhando para os seus interesses. É como aconteceu com Noé. Eles casavam, davam-se em casamento, faziam festas, faziam isso, faziam aquilo, cada um olhando para o seu próprio interesse. E Noé estava fazendo a arca, né, em cima do monte, no monte. Aí eles chamaram Noé de louco, né? Eles falaram: tá louco fazer uma arca, né? Como é que vai levar isso aí lá na água, né? Uma arca, um peso tremendo, como é que vai levar lá, né? E Deus avisando, né? Ali já era um aviso: aquele homem parecia um louco fazendo uma casa lá em cima, né? No monte, longe da água. Aí Noé podia falar o quê? Não, a água virá aqui, né? Aí o que eles falavam, né? Riam dele, louco, né? Mas aí Deus manda ele entrar na arca com a sua família e fechou a porta. Então essa representação é também para estes tempos. Nós estamos num tempo ainda, chama tempo da graça, que é a mensagem do Evangelho, as coisas que hão de vir são anunciadas, são faladas. E o que se dizem dos ministros de Deus, dos pregadores da mensagem do reino? O que se diz? Ficaram loucos. Eles não estão batendo bem na cabeça, né? Deus, uns falam: Deus não existe, né? Não é bem assim, mas Ele está avisando. Então todas as pregações que você vê, de ministros de Deus, de homens e mulheres de Deus, eles têm uma conotação, eles têm um alvo. O alvo é avisar a humanidade as coisas que hão de vir.
E falei, que sinais haverá? Então, os sinais, a Bíblia traz todos eles. E pelo que se vê, os sinais já se completaram. Então, pouco tempo resta. Que sinais serão estes? Jesus relatou aqui alguns, Vocês haverá terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas, também grandes sinais no céu. E ele fala que muitos virão em meu nome, dizendo, chegou a hora, não os sigais. Quer dizer, quem tem a revelação dos últimos tempos é Jesus. E Jesus, ele é a palavra de Deus. Então ele está avisando e está trazendo seus ministros para avisar. Então a mensagem que se deve trazer agora não é mais sobre cura, não é mais sobre libertação, é a mensagem da conclusão dos tempos, dos fins dos tempos, que o que vai acontecer, as pessoas, elas consultam astrônomos, consultam adivinhos, videntes, mas a verdadeira palavra vem de Deus. Então, a palavra de Deus, as Escrituras trazem para nós os sinais, Haverá guerras, ele fala de guerras, Quando ouvires falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, porque é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, Então levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Olha bem, até no governo, nos governos, entrou, eles falam que é religião, mas não é religião, entrou, discute-se, sobre religião, quer dizer, sobre Deus, até nos governos estão aí, polarizadas essas coisas. Então, agora, o centro dos acontecimentos, dos finais dos tempos, é Jerusalém, é Israel. Israel, ele é um umbigo do mundo. Tudo que acontece lá tem repercussão no mundo inteiro. E o que vai acontecer lá? Primeiro, vocês estão vendo aí, começou uma guerra com Israel, Então, o Irã já se posicionou em guerra contra Israel. Isso é um sinal muito grande, E o que vai acontecer? A Rússia, a hora que a Rússia entrar nessa guerra contra Israel, aí vocês vão saber que o tempo é chegado. E tem algo de cerimônia nisso. Os judeus, eles vão fazer um ritual com uma novilha vermelha, está escrito na palavra de Deus, e eles já separaram as novilhas vermelhas, eles vão fazer um sacrifício, e vai ter esse templo que foi derrubado, ele vai ser reconstruído, eles vão construir, chama o terceiro templo, para ter, ali, segundo eles, a preparação do Messias para Israel, porque Israel rejeitou Jesus, ele veio para os que eram seus e os seus o rejeitaram. Então Deus abriu a oportunidade para todos quanto o aceitarem, para os gentios, quer dizer, para nós, a aceitação de Jesus. Então é uma oportunidade, Então eles recusaram Jesus. Jesus abriu então a oportunidade para todos os povos. E então, a quem aceitar Jesus como Senhor da sua vida, ficar na palavra de Deus, crer que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o único e suficiente Salvador da humanidade, estes vão ter parte com Ele. Agora, Israel, não aceitando Jesus, o que está acontecendo? Eles estão preparando
o terceiro templo já está todo pré-fabricado, os utensílios já estão feitos, né? O local do sacrifício já está feito, os aparamentos do sacerdote, as vestes sacerdotais, como diz na palavra de Deus, já estão todas prontas, só está esperando um sinal, né? Um sinal do que virá pelos rabinos, né? Pessoal, chegou agora o momento. Aí eles vão fazer, o templo vai ser edificado com uma rapidez muito grande, porque ele está pré-fabricado, né? E nesse templo tem um trono lá, fala que é o trono de Deus. O que vai acontecer? Como eles rejeitaram Jesus, eles estão ainda esperando o Messias, eles estão esperando ainda o Salvador, só que o Salvador já veio. Então, o que eles estão esperando agora? A manifestação do anticristo, de um homem possesso por Satanás, que vai governar o mundo. Por isso que tem o globalismo, vai governar um mundo por 7 anos. 3 anos e meio vão ser uma maravilha. E nos últimos 3 anos e meio vão ser a maior tragédia que a humanidade já experimentou. Vai ter sofrimento como nunca houve e jamais haverá. E eles vão pedir que os montes caiam sobre eles, vão pedir a morte, mas a morte não os achará. E nesse templo, nesse trono, esse anticristo, ele vai sentar lá, e ele vai se declarar Deus. E isto está numa velocidade muito grande, esse acontecimento. E Israel vai ser cercado pelas nações em guerra, para destruir Israel. Porque na verdade a questão das nações é contra Deus. Israel é a pátria de Jesus, né? Podemos dizer assim, tá? Então, a palavra de Deus veio para nós de Israel, do povo judeu. Mas eles, não aceitando o Messias, eles agora vão receber o anticristo como Messias dele. E ele vem com destruição contra a humanidade. E vai acontecer algo com a igreja de Deus, a igreja de Jesus Cristo. Não é essa ou aquela denominação, mas é aquelas que se mantêm fiéis à sã doutrina, a palavra de Deus, segue a palavra de Deus, né? E tem Jesus como centro, Jesus como o único e suficiente Salvador. Essa é a igreja do Senhor. Mas eu sou da religião tal, não é questão de religião, é questão de propósitos de Deus, né? Então esses serão salvos. Agora, os que estiverem vivos, porque Jesus, ele vai se apresentar, porque ele diz o seguinte: eis que cedo vem, né? Então ele, né, até no fechamento, né, em Apocalipse, você fala assim: eis que vem sem demora. E muitos dizem: mas ele promete que ele vai voltar, mas já passou muito tempo, isso aí não aconteceu, isso aí não vai acontecer. Aí Pedro resolveu, é muito demorada a sua vinda, né? E Pedro vem e dá a explicação, porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então ele fala, Jesus fala: fique atentos, né? Olhem para a palavra, né? Ouça o que os ministros de Deus estão falando, porque eles estão falando o que está escrito, e o que está escrito acontecerá fielmente. E Jesus fala aqui nesse sermão apocalíptico, ele fala o seguinte: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então o que está escrito para acontecer, vai acontecer. Agora, como nós estamos vendo que é algo muito rápido, né? Porque, olha bem, nós vemos aqui um dos sinais. Isso está em 1 Timóteo capítulo 4. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência.
Então, o que acontece com as pessoas? Vão apostar da fé. Era para o templo estar cheio, olhando para as coisas de Deus, mas estão desapercebidos, não estão olhando no que devia olhar, não estão percebendo os sinais que estão acontecendo, né? E um sinal, né, vai ser a Rússia entrar nessa guerra contra Israel. Vocês podem preparar que isso vai acontecer. Mas Jesus, como ele falou que ele vem, ele vem para buscar a sua igreja, porque o mundo será de tal maneira, de um sofrimento, de uma angústia que virá sobre a humanidade, que se tornará um lugar difícil para viver. Vão ter sofrimento, angústia, e diz aqui no capítulo, em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, diz assim: sabe, porém, isso, nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis. Está a humanidade vivendo em tempos difíceis? Quando a gente era criança não era mais fácil, né? Então, os últimos tempos estão aí. Nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigo dos prazeres que é amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, e foge também destes. E diz aqui no capítulo 4, verso 3 de 2 Timóteo: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão dar ouvido à verdade, entregando-se a fábulas. Então, muitas coisas que as pessoas creem são fábulas inventadas pelos homens. Religiões, muitas delas, a grande maioria, são fábulas inventadas pelos homens. Criam, né, fábulas, inventam coisas, mas não olham para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. Não vai cair nenhum tio da lei, até que tudo se cumpra. Por isso que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não vem inventar, não são coisas. Fala aqui que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, nós precisamos de correção, nós precisamos de disciplina. Agora, essa disciplina tem que vir da parte de Deus, né? Então, toda a Escritura é inspirada por Deus. Homens santos escreveram. Quer dizer, Deus ditou, o Espírito de Deus ditou para homens de Deus as Escrituras. E é toda ela, está aqui toda a Escritura. E é útil para quê? Para o ensino. Quer dizer, não é uma fábula, não é uma invenção. É útil para ensinar, para repreensão, para repreender. Se estiver no erro, tem que ser repreendido. Para quê? Para entrar na disciplina de Deus. Para correção, quer dizer, para voltar para os caminhos de Deus, para saber quem é Deus, para conhecer a Deus, e para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, o que vai acontecer? O que está acontecendo? Já está acontecendo. Recusarão a dar ouvidos à verdade. Qual verdade? Palavra de Deus. Pode ver que as pessoas não querem saber, né? Então, isso é um sinal notório,
né, de que os sinais, os finais do tempo, o tempo é chegar. Então, nós devemos estar apercebidos. E a palavra de Deus vem avisando, né? Para que tem pregações? Porque está avisando quem é Deus, está apresentando Deus, né? Que nós estamos no tempo da graça, o tempo de arrependimento, o tempo de lançar fora os deuses estranhos, olhar para Jesus, autor e consumador da fé, para meditar de dia e de noite na palavra de Deus, para ser o quê? Para ser bem sucedido em tudo quanto fizer, para saber quem é Deus, para viver piamente como Deus quer que nós vivamos. É tempo de disciplina, é tempo de estar apercebido. Jesus também relatou isso através das virgens, né? Das 10 virgens. 5 eram prudentes, quer dizer, estavam ligadas, né? Estavam ligadas. Elas tinham óleo na candeia, a lâmpada delas estavam acesas. Agora tinha outras 5, a palavra diz nécias, quer dizer loucas. Essas não tinham óleo na candeia, só tinha a candeia, mas não tinha óleo. E elas estavam o quê? Para onde elas iam? Para onde elas estavam indo? Para as bodas, para a festa de casamento, né? E elas estavam esperando o noivo. Por isso que Deus fala em figura e sombra das coisas que vão acontecer. Quem é o noivo? O noivo é Jesus, né? Ele é o noivo. E a noiva é quem? É a igreja, aqueles que estão ligados em Jesus, que optaram por Jesus, que entenderam as Escrituras, quebrantaram o coração, deixaram a sua vã maneira de viver, lançaram fora os deuses estranhos, não deram mais ouvidos a fábulas engenhosamente inventadas pelos homens, não seguiram a ensinos de demônios. Olha bem, o demônio também ensina mentira, afasta as pessoas dessa doutrina, e muitos estão enlaçados nisso. Então, fala de tempos difíceis, homens cruéis. Me chama a atenção quando fala em inventores de males. Não tem mal, mas eles inventam mal. Isso já é um sinal, nós estamos vivendo isso. Fala do espírito de blasfêmia contra Deus, fala-se contra Deus, muda costumes que Deus deixou e estabeleceu, querendo ser mais sábios do que Deus, achando que vai dar certo, inventando coisas aí que só referir é vergonha, e aprovando as coisas terríveis que se fazem, e consentindo nelas, não só fazendo, mas consentindo nelas, são os sinais. E essas virgens, né, as que tinham o óleo na candeia, quando você coloca o óleo na candeia, você ilumina, né? Iluminação aqui representa entendimento. Você vai passar a entender as Escrituras, você vai passar a entender quem é Deus, você vai passar a entender os propósitos de Deus. É isso que é isso. E o óleo significa vida de oração, vida com Deus. A pessoa está de óleo, a pessoa está com uma unção que recebeu de Deus, ela está orando a Deus, estão procurando, meditando a palavra, estão interessadas nas coisas de Deus, estão apercebidas dos tempos, dos sinais dos tempos. Então elas estão sabendo que o noivo vai voltar, e elas, que o noivo vai chegar. E o noivo pode chegar na primeira, na segunda, na terceira vigília da noite. Não se sabe a hora certa, porque a palavra diz que nem Jesus sabe o dia e a hora, só o Pai sabe. E fala para nós estarmos
vigilantes, apercebidos. Mas ele deixou sinais, ele está falando de sinais, e esses sinais estão aí, às portas. É tempo de ter óleo na candeia. As que não tinham, o que é? Elas estavam vivendo a sua própria maneira, estavam de qualquer jeito, estavam desapercebidas, não tinha vida de oração, não tinha a iluminação, porque a lâmpada da iluminação, a iluminação que não é você acender uma vela, não é isso, é você entender as Escrituras, é você entender o que está escrito, é você entender o que está profetizado, das coisas que hão de vir, das coisas que vão acontecer. E quem estiver ligado está vendo que os sinais estão às portas e correm com uma velocidade sem tamanho. Primeiro, vocês estão vendo aí que se opõem a tudo que se chama Deus, falam contra Deus, não tem temor algum, querem mudar coisas que Deus deixou, coisas que você olha e você meneia a cabeça. Ficaram loucos, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Não vai pensar que o que estavam querendo impor sobre a humanidade vem da parte de Deus. Da parte de Deus vem o que diz as Escrituras, porque tudo que está escrito que ia acontecer, aconteceu. E tudo que está escrito que vai acontecer. Então, o que vai acontecer? O mundo será cheio de gente que não quer saber da verdade de Deus. Estão dando ouvido a fábulas e estão sendo enganados por mestres cheios de cobiça, que levam as pessoas ao erro, estão levando as pessoas para o caminho que não é de Deus, e as pessoas não suportarão a sã doutrina. E Jesus falou, sã doutrina são as Escrituras, é ela que diz a verdade. E Jesus falou que aqueles que me amam as minhas palavras. São palavras de Jesus, meu irmão. Você ama Jesus, então você ama as Escrituras. Você vive por ela, você medita nela, e você lança fora tudo que ela reprova, não concorda com coisas que ela discorda. Então, o que está acontecendo, Israel, Israel vai ser cercada por várias nações para destruir Israel. É isso que vai acontecer. Então o Irã já se mostrou a cara, agora vai entrar a Rússia. A hora que a Rússia entrar, já não tem mais dúvida alguma de conclusão dos tempos. Então Jesus vai voltar. Mas como você fala isso? Basta olhar as Escrituras, Quando Jesus subiu, Jesus morreu, ressuscitou, e quando ele ficou 50 dias falando, já ressuscitado, dando aí as últimas orientações, e de repente ele assunta o céu, ele sobe, e ali tem as testemunhas, em torno de 500 pessoas olhando, e eles começaram a olhar para cima e Jesus subindo, e vieram dois anjos, ali entre eles ali, e falaram assim: esse aí que vocês estão vendo subir, ele vai voltar, ele vai descer aqui, e ele vem buscar o que é seu. E a conclusão das Escrituras, ele diz aqui no capítulo 22, no verso 20, Jesus ressuscitado falando para João, ele fala, aquele que dá testemunho dessas coisas, João testemunhou essas coisas, ele fala, certamente venho sem demora, amém, vem Senhor Jesus. E ele fala de, o Espírito e a noiva dizem, vem. Olha bem, no capítulo 22, verso 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha.
quem quiser, receba de graça a árvore, receba de graça da água da vida. Então, aquele que disse que vem, virá. Aquele que ouve, diga vem. Aquele que tem sede, diga vem. Quem quiser, receba de graça. E ele fala, certamente vem, sem demora. E a palavra diz, vem, Senhor Jesus. Então ele vem no alto e ele vai o que fazer? Arrebatar a sua igreja. Ele vem buscar a sua noiva, que está ataviada com as suas joias. Passaram por perseguições, por angústias, né? Levantaram-se mentiras contra a igreja, contra homens e mulheres de Deus. Então esta igreja, que é o corpo de Cristo, aqueles que estão ligados em Cristo, né? Ele vem buscar essa, e ele fala, guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Fique vigilante, fique apercebido, dedique-se às coisas de Deus, olha para os sinais e vê que certamente aquele que diz que vem virá, não tardará. Ele vem, e os que estiverem vivos, os que forem mortos serão ressuscitados, e os que estiverem vivos serão arrebatados, serão levados, arrancados da terra num abrir e piscar de olho. Por isso que ele fala, ele vem como um ladrão, né? Quer dizer, a hora que as pessoas não tiverem percebidas, tiverem aí, não tiverem vigilantes, ele vem como um ladrão à noite, porque se alguém soubesse a que hora viria o ladrão, fecharia a porta. Quer dizer, estaria vigilante, é como um relâmpago que cruza o céu, de uma extremidade à outra, num abrir e piscar de olhos. Ele vai arrebatar aqueles que são de Deus, aqueles que estiverem com as suas candeias acesas, aqueles que tiverem óleo nas suas candeias. É isso que vai acontecer. Para onde vão? Vão para Deus, vão ficar com Deus. E depois tem mais conclusões da obra. E os que ficaram? E os que ficaram? Porque nem todos, isso é o que comumente se fala, ir para o céu, Todo mundo quer ir para o céu, Mas não vão todos não, Aí vão ficar gente aí, e eles vão saber que Jesus veio. Como o diabo está preparando uma desculpa? Porque vai ser noticiado nos jornais, nas televisões, vão ser noticiados. Esse povo aí, esses ditos crentes aí, eles foram, como é que fala? Abduzidos. Por isso que eles falam, inventaram esse negócio de ET aí, para que venha uma nave espacial, vai abduzir. Abduzir é puxar para cima e levar. Eles vão falar que foi isso que aconteceu, que veio uns extraterrestres aí e puxaram esse povo e levou esse povo. É a desculpa que eles vão dar, mas não, porque eles não vão ver Jesus. Mas depois ele vem segunda vez, aí todo olho o verá, e os que são de Deus ficarão com eles. Então, você noiva, você dá crédito às Escrituras, você quer ouvir a sã doutrina, você aplica o coração nessas coisas, você está esperando o noivo, é o noivo que você está esperando, porque ele vem buscar uma igreja sem ruga e sem mácula. Quer dizer, pessoas que se arrependeram das suas vidas transgressoras, pecadoras, e se converteram a Ele, e dedicam-se a Ele, e creem nas Escrituras, na verdade, porque ele fala que esses que estão desapercebidos, eles não darão crédito à verdade. Você fala para eles, eles vão rir de você, como o rio de Noé. Isso não está não, isso não está Noé. Agora,
quando Noé entra na arca, a porta é fechada. Então, simbolizando o quê? A porta da graça, que Jesus recebe você como está, que Ele te recebe, não é? Sem questionar. Ele te recebe do jeito que você é, mas Ele se recusa terminantemente a deixar você do jeito que você é, porque você vai entrar na disciplina de Deus para aprender os estatutos de Deus e ter uma vida conforme Deus quer que você tenha, e que você tenha óleo na sua candeia, você esteja vigilante, apercebido de todas estas coisas. Então, quer entrar no céu, né? Tem regra, porque nós não fizemos nada, foi Ele que criou tudo, e tudo é dele, e tem que ser do jeito dele. Não quer inventar moda. Não queira inventar moda, meu irmão. Ou nós enquadramos o que nós estamos fora. A palavra que eu prego para você, ela é para mim também. Eu tenho que me enquadrar. E aí de mim se não pregar a sã doutrina, a verdade de Deus. Porque eu falo que é melhor amarrar uma pedra no moinho, de moinho no pescoço, né? E atirar-se ao mar, do que ensinar errado e fazer errado os pequeninos. Pequenino é quem? Aqueles que precisam da palavra de Deus, aqueles que necessitam da palavra de Deus, precisa arretar o caminho. Então, os sinais estão todos aí. Nós não sabemos o dia e a hora, como o dono da casa não sabe a que hora o ladrão vai entrar na casa dele, porque se soubesse ele vai fechar a porta. Então é tempo agora de fechar a porta, fecha as janelas, a porta. Entre na disciplina de Deus, se convirta a Deus, procure nas Escrituras, procurai no livro e lede, consultai as Escrituras, porque são elas que indicam o caminho da salvação. Muito simples. Deus quer os seus, Deus quer os seus. A hora que você ouvir que a Rússia entrou na guerra contra Israel, Israel será cercada por todas as nações para ser destruída. Jesus vai se apresentar lá. Está no capítulo 12 do livro de Zacarias, escrito 500 anos antes de Jesus. E os judeus vão olhar para ele. Ele vai se apresentar, ele vai dar saída e escape para Israel. E ele vai mostrar as mãos para ele, o lado furado. E eles olharão a quem eles traspassaram. O Messias veio e eles condenaram o Messias, mataram o Messias. O Salvador veio e eles mataram. Mas como ele é dono da vida, criador de tudo, ele não pode, a morte não pode detê-lo. E ele ressuscitou, está vivo e vivo para todos sempre. E ele vai voltar. Aí ele deixou para a igreja este aviso, e ele veio buscar aquilo que é seu, aqueles que forem dele, ele vai buscar. E ele deixou a porta da graça aberta àqueles que aceitaram Jesus, que se arrependeram das suas vidas transgressoras e começaram a ter óleo na candeia. E começou a luz da revelação das Escrituras, dos propósitos de Deus. Ele veio buscar, e essa porta da graça vai ser fechada, como foi fechada a porta da arca nos tempos de Noé. Quem estiver dentro não sai, quem estiver fora não entra. O tempo é chegado, e tudo que nós temos aqui, tudo que temos painado, segundo as Escrituras, mostram sinais acontecendo, coisas espantosas, coisas que os nossos avós ficariam arrepiados de ouvir o que está acontecendo, o que os homens estão fazendo. Aí, a hora que Jesus voltar, aqueles que ouviram essa mensagem e não subiram, porque não tinham óleo nas candeias, eles vão procurar. As igrejas estarão cheias,
Mas Jesus já veio. E aí fala a segunda chamada, porque muitos falam, opa, aconteceu de verdade o que eles estão falando, o que eles estão falando aconteceu. E aí virá a marca da besta. E quem não aceitar a marca da besta vai ser perseguido, não vai poder comprar, não vai poder vender, porque o dinheiro vai ser virtual. É isso que vai acontecer. Não vão ter acesso ao dinheiro, porque para ter acesso ao dinheiro tem que ter a marca da besta. Mas isso é motivo para outras pregações, e tem coisa que a gente não tem como nem falar abertamente para se gravar, mas nós sabemos o que vai acontecer. Então, glória a Deus. Mas eu vim aqui para receber uma palavra de ânimo. Parece que o senhor veio aqui hoje para desanimar, mas não, vim para avisar. As mensagens daqui para frente vão ser a respeito da volta de Jesus. Você não ouviu falar, Jesus está voltando? Ele não está voltando mais, ele está à porta. Ele está à porta, é urgente. E as coisas vão acontecer com velocidade. E a palavra diz que os tempos seriam abreviados, porque senão até os próprios eleitos seriam enganados das coisas que iriam acontecer. Glória a Deus. Então isso salva a sua alma. Uma palavra que parece que é de aperto para o seu coração, mas é tempo de dizer, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu me arrependo da minha vida pregressa. Senhor, me perdoa os meus pecados, eu aceito Jesus, eu entrego a minha vida a Jesus, eu quero ser dele, eu quero ser de Deus, me ajuda, Senhor, tem misericórdia de mim, me socorre, porque eu estou vendo as coisas acontecendo e eu já fui avisado por essa palavra. Você que está nos assistindo, Deus te abençoe. O tempo é chegado. Se você está se firmando em qualquer outra doutrina, meu irmão, que não seja na palavra de Deus, diga comigo, eu aceito Jesus como Senhor da minha vida. É uma oração. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Me dá o seu Espírito e me dá a revelação da sua palavra. Eu amo a sua palavra, eu quero, Senhor, tem misericórdia de mim. Amém? Deus te abençoe. Haja paz na tua vida, receba a salvação, receba o Espírito Santo, passe a entender os mistérios de Deus, tenha fome e sede da sã doutrina, saia do engano, que o engano na sua vida seja removido, engano de falsas doutrinas, e venha para a sã doutrina, e tenha uma vida piedosa em Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.